Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre meditação, sobre dhyana, que é a meditação que a gente faz no yoga. Vale aí uma ressalva sobre a questão da meditação, de que existem várias linhas e vários tipos de meditação. No yoga eu vou falar com propriedade do que eu trabalho, tudo que eu já estudei e fiz. Existem técnicas de mindfulness, a meditação tibetana, que daí vai para outros caminhos. Tá? A meditação do yoga, na verdade, que é chamada em sânscrito originalmente de dhyana, é um estado de intuição linear. Na verdade, a tradução meditação é uma tradução muito ruim, porque em português, se você até olhar no dicionário, meditar significa pensar sobre algo. E a meditação do yoga, o que a gente chama de meditação, é justamente parar de pensar. Então seria exatamente o oposto. Mas a gente não conseguiu uma tradução melhor, e essa foi a palavra que se consagrou, por isso que eu estou usando ela aqui, né? Mas enfim, como que a gente faz para parar de pensar? Tenta agora, por um instante, fecha os seus olhos e tenta não pensar em nada. Conseguiu? Não é fácil, né? A nossa mente, ela não para. Até falei no último vídeo sobre alguns mestres. Um desses mestres, o Ramakrishna, ele costumava falar de que a mente humana é como um macaco bêbado, picado por um escorpião, pegando fogo. Então você imagina algo realmente caótico, né? Algo que não para, algo desesperado, algo em movimento constante. E para que você entre em meditação, você tem que tirar o fogo, você tem que tirar o veneno do escorpião, você tem que tirar o álcool e depois você tem que tirar o macaco. Então, a gente tem que realmente parar com essa atividade mental. Só que isso não significa morrer, né? Esse estado de intuição linear já foi medido, existem vários estudos até de neurocientistas que colocaram eletrodos em sadhus e monges entrando em meditação e viram que realmente a mente ficava, né, naquele gráfico, uma linha reta. Não tinha atividade. E eles estavam lá, estavam vivos, estavam com o coração pulsando, mas estavam nesse outro estado, que é para além do racional, para além do corpo mental. Eu vou colocar aqui o link pro vídeo que eu falei, onde eu falei sobre os chakras, e eu falei um pouco sobre essas correspondências com os nossos corpos, os aspectos nossos, né? Físico, emocional, mental. E, para quem lembra, depois do corpo mental, você tem o corpo intuicional, que está ligado ao Agnya Chakra. Esse chakra aqui conhecido como terceiro olho, na raiz do nariz, entre as sobrancelhas. E quando a gente fala de algo que está para além do nosso racional, é difícil falar sobre, é difícil entender com a razão algo que está para além do racional. Por isso eu digo, não tente entender o que é meditação, pratique e busque isso para além da compreensão racional. Como treinar? Primeiro de tudo, se você não tem um mínimo equilíbrio e estabilidade corporal e emocional, vai ser muito difícil que você consiga treinar e chegar a um estado de meditação, porque o básico aqui, a nossa base, que é o corpo físico e emocional, não vai estar em ordem, tá? Tem um outro dito que é muito interessante, que é: o mais denso eclipsa o mais sutil. O nosso corpo físico, ele é muito mais denso do que o nosso corpo mental ou intuicional. Então, ele vai eclipsar mesmo, ele vai se sobrepor. Se você pisar num prego, você vai parar de pensar em qualquer coisa que você estivesse pensando e você só vai se concentrar nesse prego. A única coisa que vai existir para você vai ser a dor do seu pé, certo?
No emocional, acho que é bem claro isso, né? Todos já passamos por algumas situações onde ficamos emocionalmente muito tomados, né? Seja um término de um relacionamento, seja um trabalho, uma prova, e a gente não consegue pensar em mais nada, a gente não consegue raciocinar bem, né? O emocional, ele é mais denso do que o mental. Então, o primeiro trabalho para que você consiga realmente entrar em meditação é a de que você esteja com o seu corpo e o seu emocional em equilíbrio. As práticas da yoga, as técnicas da yoga ajudam nisso, mas também um trabalho seu de desintoxicação de emoções pesadas, de alimentação mais consciente para que esse corpo esteja melhor, né? De equilíbrio até na sua rotina, né? Se você é uma pessoa que trabalha um trabalho mais sedentário, mais estático, onde você fica muito tempo sentado numa posição só, procure se movimentar. Se não for com yoga, faça outras atividades onde você sente que você pode atingir esse equilíbrio, né? Isso é a primeira coisa. A partir daí, como que nós começamos a entrar nesse estado de meditação ou tentamos tocar nele? Vou seguir um pouco da estrutura do Raja Yoga de Patanjali, onde antes de você entrar em Dhyana, você tem que entrar em Dharana. O estado de Dharana, ele se dá quando conseguimos fazer o chamado Ekagrata, concentração em um único ponto, em uma única coisa. Esse ponto, essa coisa, pode ser qualquer coisa. Os mais comuns e tradicionais são símbolos, imagens ou sons. Então você pode se concentrar numa estrela, na imagem de apenas de um círculo, um quadrado, uma flor. Existem as tradicionais do yoga, por exemplo, o Om, né? A imagem do Om, por exemplo, ou se não os sons. O som de mantras, por exemplo, do Om é um dos mais tradicionais, mas pode ser qualquer som, ok? Existe eu vou colocar aqui embaixo um pouco mais pormenorizado, mas houve um estudo há um tempo atrás com alguns praticantes meditando a partir da palavra Pelé. E ficaram lá, Pelé, 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 até que entraram em meditação. E entraram, pode ser qualquer palavra, não importa. Uma dica é de que esse ponto, essa coisa que você escolheu, seja imagem, seja som, para se concentrar, seja simples. Se for muito complexa, vai ser mais difícil, não é impossível. Mas, por exemplo, se você se concentra na imagem de uma rosa, com todas as pétalas e todos os detalhes, você pode acabar perdendo a sua mente, até enganando a sua mente, porque você vai começar a analisar aquela imagem, em vez de simplesmente olhar mentalmente para ela, contemplá-la. É isso que nós queremos. E existe ainda na estrutura do Raja Yoga um estado anterior ao estado de Dharana que ajuda-nos a conseguir entrar em Dharana, que é o chamado Pratyahara. Pratyahara significa abstração dos sentidos exteriores. Essa abstração, se a gente não consegue fazê-la, eu digo que é quase impossível de se concentrar, porque a gente acaba prestando atenção, seja no barulho da rua, seja no cheiro, num cheiro que surgiu, e é impossível a gente se isolar totalmente nesse mundo, e nem é o caso, né? Que você possa conseguir atingir esse estado de concentração e de mergulho em si mesma, onde quer que você esteja, seja numa praia, seja numa casa, né? Então, primeiro abstrair os sentidos de fora. Primeiro mergulhar dentro de você, para depois sim conseguir entrar nesse dharana, nesse estado de concentração. E a partir da repetição e da persistência nessa concentração, você sim pode chegar no estado de dhyana. Esse é um trabalho de muito tempo e muita disciplina, tá? Eu não conheço ninguém que conseguiu entrar em meditação fazendo uma vez por semana ou 2 aulinhas por semana de yoga. Isso é uma coisa de uma prática, se possível, diária, regular, com muito comprometimento. É um goal, né?
Eu considero que a meditação é a parte mais difícil do yoga. E a partir do estado de dhyana, a gente entra no samadhi, a gente chega na meta do yoga, que é o estado de hiperconsciência, que é acima do estado de meditação. Então, bom, enfim, né? É tudo que queremos. Não é à toa de que Patanjali, o pai do yoga clássico, ele definiu no seu livro Yoga Sutra, yoga como a supressão das instabilidades da mente, né? Dos turbilhões da mente. Em sânscrito, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é a Chitta significa mente ou cérebro. Existem várias traduções dependendo de quem você pegou, né? Mas é basicamente a mente. Vritti significa turbilhão, instabilidade. É o que acontece na nossa mente todos os dias. Esses pensamentos, para quem já parou para treinar meditação, os pensamentos não convidados, não bem-vindos, que entram na nossa cabeça quando nós estamos tentando nos concentrar. E na sua vida, em qualquer momento, às vezes você está tentando trabalhar e vem aquele pensamento, o que eu vou jantar hoje? Será que alguém vai me ligar? Se você tem um namorado? Enfim, a gente sempre está procurando se concentrar, mas muitas vezes a gente está com pensamento em outra coisa, né? A gente não está inteiro no momento. E para você conseguir chegar nesse estado, você tem que estar inteiro, presente naquele momento, no seu corpo, no seu emocional e naquilo que você se foca, né? Esse é um exercício e um grande desafio. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Nirodha foi o último que eu tinha falado, é justamente a ausência ou a supressão, a retirada desses vrittis de chitta, da mente. Isso é a definição de yoga para o pai do yoga clássico. Bom, realmente é muito importante. Bom, eu espero que eu tenha conseguido iluminar um pouquinho esse assunto. Em primeira conversa, dá para sempre conversar mais, como todos os outros assuntos do yoga, né? São universos a se desbravar. E para quem tiver dúvida, coloca aqui embaixo comentários, perguntas, se quiser, até para poder fazer outros vídeos. Sempre super bem-vindo. Se você gostou aqui, dá um clique, dá um joinha. Para saber mais sobre yoga, qualidade de vida, curte aqui o canal e segue, tá bom? Namastê!